Fala galera, aqui é o Rodrigo Sayane da Plau e hoje eu estou aqui com o Gabriel Pang para a gente trocar uma ideia sobre tipografia no TypeCrits de número 18, uma iniciativa do Juan Villanueva, trabalhando em conjunto com designers, type designers, letterers do mundo todo para trazer informação, trocar ideia com estudantes, para que todo mundo aprenda durante esse momento de pandemia e com certeza depois dela também. Gabriel, obrigado por você ter agendado um tempinho para a gente trocar ideia. Prazer ter você aqui. A bola é tua. Abre a tua tela, conta a tua história, abre o teu coração. Vamos com tudo. Oi, Sayane, tudo bem? É um prazer também ser uma pessoa que foi uma referência para mim nos últimos meses, desde que eu descobri a Plau também. Então, meu nome é Gabriel. Eu comecei a estudar design bem cedo com influência da minha irmã. E eu decidi estudar tipografia. Entrei numa faculdade que tinha ênfase em tipografia, mas com o decorrer da faculdade acabou tendo uma mudança de grade. E aí eu estou finalizando minha faculdade e resolvi estudar por conta mesmo, enquanto não começo a minha pós-graduação. Eu tenho um estúdio de design chamado Estúdio DP8, junto com a minha irmã. A gente desenvolve, tem cerca de 3 anos que a gente está trabalhando juntos. A gente tem um Instagram, que é o Estúdio DP8, o Behance também. E a gente é um estúdio com foco em identidade visual, mas a gente também quer começar a trabalhar com tipografia. Aos poucos a gente tem acrescentado a tipografia cada vez mais forte nos nossos trabalhos. Sobre o estúdio é isso. Abre a tua tela para já mostrar um pouquinho do trabalho, que acho que pode ajudar. Espera aí. Estou abrindo. Boa. Para quem quiser seguir, conta aí onde é que te acha. Nosso arroba no Instagram é o @Estúdio DP8, tudo junto. A gente também tem um site que é o dp8.studio. Lá você vai poder conhecer um pouco dos nossos trabalhos, mais detalhado até do que no Behance. Então, beleza, para quem quiser seguir, Gabriel e a Daniele, Daniele, no estúdio DP8 Design, dp8.studio, ou no Insta, estúdio DP8. Eu troquei de tela com ele aqui, porque a internet estava meio devagar, mas está tudo certo agora. Então, beleza. Vamos então agora para o que interessa, assim, né? Para o coração da nossa história aqui, que é o teu projeto. Conta um pouquinho da tua história e o que você precisa de ajuda para a gente poder seguir ele para o próximo nível aí de... Vou compartilhar aqui para as pessoas poderem ver. O meu primeiro projeto de tipografia, eu comecei pegando algumas referências de embalagens de cachaça dos anos 70, 60, porque na história do Brasil, as cachaças tiveram uma função meio que como um jornal. Toda vez que tinha algum acontecimento importante no Brasil, tinha algum tipo de cachaça. Então, o Brasil ganhou uma Copa, tinha uma cachaça comemorativa. Um novo presidente, tinha uma cachaça comemorativa. E tudo isso era produzido manualmente na época. Então, os desenhos de letra eram todos manuais. E eu gosto muito desse tipo de criação, impressão manual, porque ela acaba gerando defeitos que a gente não tem no computador. É tudo muito perfeitinho, tudo repetido igual. Então, por exemplo, eu montei um painel com algumas referências, não são tipografias iguais, porque eu não queria copiar uma letra, assim, eu queria pegar algumas características. Então, por exemplo, eu tenho a Tatuzinho, que ela tem... Se você pegar os dois T's, eles têm uma leve variação, as letras elas não têm a mesma espessura sempre. Isso é uma coisa que eu acho muito legal de explorar. Fora o fato dela, nesse caso aí, ela ser arqueada, né? Você vê ali pela letra N, pela letra H,
que ela tem, inclusive, como se fosse ela é mais para como é que chama essa forma, gente? Olha, eu aqui não um retângulo, como é que chama? O retângulo quando ele é inclinadinho e fica menor embaixo. Esqueci o nome, galera, mas tudo bem. É um trapézio. Exatamente, um trapézio, olha só. A memória me traindo aqui hoje. Mas tranquilo, é isso aí. Tem um trapéziozinho ali, né? Você consegue entender que ela tem como se a gravidade puxasse ela para baixo ali, né? Mas, pô, altas referências aí, muito legal. E muito interessante essa informação de que era um jornal, não fazia a menor ideia. Conta mais sobre isso aí. Também tem características muito legais, por exemplo, a tipografia, as letras de caixa alta, elas serem maior tanto na descendente quanto para cima e para baixo. Eles também tem essas molduras que eles faziam junto com a tipografia. Então, as molduras, elas pegavam referência no desenho da tipografia, que eu também queria explorar isso, ter alguns elementos, alguns caracteres que você pudesse fazer uma moldura. Isso é bem legal, porque tem a ver também com as gráficas na época, né? Que você, dependendo da época que eram essas cachaças, você tinha uns tipos de metal, né? Que você tinha vários deles eram para fazer bordas também, né? Então, isso é muito presente nesse tipo de trabalho. Muito legal. E é legal, por exemplo, os erros na impressão. Você pegar esse rótulo da Norte Fluminense, a letra está com bastante erro de impressão e o encaixe. Isso é muito legal de ser explorado, principalmente no digital. Isso é litografia, Gabriel? Você chegou a pesquisar? É litografia. Tá. Todas que eu peguei foram impressas em litografia. Legal. E aí você tem engano. essa cor super vibrante também, né? O que é bem legal. E algumas, por exemplo, como essa Pirassununga, é uma xerox. Então você vê o relevo do papel que foi colado. Tudo era desenhado à mão, xerocado. Tá. Nesse caso, me parece que é tipo o original o desenho aí, né? Porque você está vendo ali embaixo como se fosse o erro, né? No aguardente de cano, você vê como se fosse o liquid paper ali, né? O corretor. Então, me parece que essa é um desenho original. O que é bem legal, mostra também um pouco do processo, né? Do design. Sim. E é muito legal que nenhuma dessas tipografias realmente existem no digital. São todas feitas únicas para aquela embalagem, para aquele rótulo. E nunca foram reproduzidas. Com certeza. Maneiríssimo, cara. Legal. Eu comecei a desenhar algumas letras já. Algumas estão bem... Ainda não fiz espacejamento, não fiz nada assim. Eu só comecei a desenhar as letras. Algumas têm 3, 4 versões, porque como eu peguei referência de algumas letras que eram desenhadas à mão, algumas não ficavam bem claras as formas. Então, não tinha uma repetição. Fica um pouco complicado de desenvolver. Perfeito. Com certeza, o meu maior desafio é a letra S. Eu acho que é o desafio de todas as letras que eu já tentei. Todas as letras que eu tenho que desenhar, sempre o S é o mais difícil. Eu busquei como referência a variação. Eu selecionei só algumas características. Então, por exemplo, a variação das espessuras, a haste, algumas são mais baixas, outras são mais altas. Eu tentei... e sem essa repetição. Então, por exemplo, o B é muito mais alto que o A haste. O R também não repete o B. E eu fui tentando explorar a variação na tipografia. Uma pergunta para você. No caso da letra A e da letra M, eu estou vendo que o contraste está ao contrário do que seria o natural da letra, né? O A seria fino na esquerda, grosso na direita. E o M é a mesma coisa, como se tivesse que ser espelhado. Mas talvez você tenha visto alguma referência e tenha tentado emular um pouco de alguma coisa que você viu. Foi isso ou
Ou você acha que realmente, de repente, faltou espelhar? Não, foi de referência. Ó, por exemplo, no tatuzinho aqui, ó, você vai ver. Tem como o N, que está espelhado, Não. o A. Mas eles não estão espelhados necessariamente, não. Esse A, tá vendo? Ó, o fino na esquerda, o grosso na direita. Isso aí tá certinho, assim como caninha lá em cima, né? O fino na esquerda, o grosso na direita. Esse movimento faz muita diferença, cara. Então, eu voltaria ele pro que é seria o Original. normal, entendeu? Só espelhar esse A e esse M, né? O N? M. Ou M? Ah, o M. O M. O A Ah, e o o M. M. O A e o M, é. Uhum. As outras me parecem que estão ok. Você tem que clicar 2 vezes aí, cara, ao invés de selecionar. É que, na verdade, o menu do... Aqui. É só clicar 2 vezes na letra. No M. Aí, isso. Aí é só espelhar mesmo. Uhum. Isso. Aí. E o A também. Tem uma questão aí um pouco anterior até a isso, que é a questão das proporções, né? Eu acho que, pô, você está capturando muito de um jeito bem legal as suas referências. E eu acho que o desenho em si está andando bem, tá? O teu S ele está um pouquinho verticalmente para cima das outras letras. E ele parece que está um pouco... É como se estivesse ao contrário, assim, né? Invertido mesmo 180 graus. Tipo, a parte de baixo parece estar mais fina, um pouquinho menor do que a parte de cima, né? Então, acho que isso aí tem que dar uma olhada. Seria interessante... Faz o seguinte, joga o Glyphs para metade da tela para a gente ver a referência e as letras. Isso, boa, boa, boa. Que aí a gente consegue pegar um pouquinho da referência ali, né? Deixa eu jogar. Ótimo, legal. Essa Anaracan é uma boa referência, né, para a fonte que você está fazendo. A Tatuzinha e a Anaracan sendo as principais fontes Sim, aí de referência. Talvez um pouquinho a norte. Foram as 3 que eu usei principal como referência. Essas 3. Tá. A Norte tem uma diferença muito crucial, que ela é mais quadrada, né? É um chapadão, assim. Isso dá uma oportunidade grande para fazer coisa também. Por exemplo, você poderia ter uma fonte variável que vai da mais redondinha até essa mais quadrada, né? Isso tem um pouco de referência. Essa fonte que você está fazendo desse jeito que está, ela tem um pouco de arte deco, né? No estilo dela. E isso pode ser um outro caminho para você pesquisar também. Mas vamos lá, proporção, assim, só para a gente pontuar cada coisa, assim, né? Joga para trás aí só para eu ver o todo, para eu te dar a dica de quais letras para mim estão destoando um pouco. A primeira delas me parece ser o E, que está um pouquinho mais largo do que o resto, tá? E aí, se você quiser, você pode anotar, enfim. Ou no próprio Glyphs, você pode clicar 2 vezes na letra E com essa seta. Essa seta que você está aí, ó, vai lá na setinha principal. Isso, deixa ela clicada, porque você está selecionando uma que você seleciona múltiplas camadas. Você tem que deixar ela na seta normal aqui. Tanto faz que tá só com uma camada aí, mas isso, pronto, ferramenta de seleção. Aí, você pode anotar nessa ferramentinha a letra A, se você quiser, o atalho. Letra A, exatamente. Aí você só joga um textinho e fala, ó, tá largo. E aí depois você vai e ajusta. O M é uma letra que eu acho que ainda não está tão bem resolvida. Eu não sei se ela está arqueada demais para fora. Isso vai dar um problema muito sério de espacejamento depois, tá? Não sei se é o meio dela que está um pouco grosso demais também. Acho que você poderia dar uma olhada nela.
A primeira coisa que eu faria é arquear um pouco menos as hastes de fora. O teu A, ele parece um pouco estreito em relação ao resto, e eu vejo isso, perfeito, isso é muito chato, cara, você vai clicando e ele vai fazendo novos comentários, é um pouquinho chato esse Blitz. Na letra A, eu acho que você pode abrir um pouco mais e trazer a haste horizontal um pouco mais para baixo, porque a contraforma que está acontecendo no A ali, ela não está muito presente, assim, sabe? Acho que ela podia estar um pouco mais... Desse haste para aumentar a contraforma, né? Isso. Beleza. Aí no B, aí vamos lá, só para a gente ver um pouquinho mais das proporções. Eu acho que o resto ele está caminhando assim. Talvez o R com B, o equilíbrio das contraformas, tem alguma coisinha aí que você possa dar uma olhada, mas parece assim que a contraforma do R está bem mais vazia do que a contraforma do B. E aí, de repente, você tem que olhar isso em contexto, assim. Mas, cara, em termos de desenho... Aí, abre o desenho do B grandão aí para mim, para eu dar uma olhada. Do T? Do B, de bola. Peraí, deixa eu abrir o B mesmo. A Siri tá maluca aqui tentando falar comigo. Isso. Aí tem uma coisa clássica de quando a gente constrói a letra. Deixa ela no modo de construção dela, por favor, Gabriel. Quando a gente constrói essa letra desse jeito, é um ótimo começo e é um jeito muito fácil de você controlar, né, nesse começo que você está definindo espessura de haste, né, as coisas, os tratamentos básicos das letras. Por outro lado, tem algumas coisas que te atrapalham nesse momento, que é o seguinte: essa junção desses dois arcos do B, né, esse momento do meio, né, ele é crucial aí para essa letra ficar mais tipográfica, vamos dizer assim. Então, faz um favor para mim. Copia uma camada, faz ali embaixo na direita, tem um copiar. Não, você não vai copiar isso. Isso, só copiar. Calma. Aonde? Na direita, você tem uma parte do grid chamado camadas. E um botãozinho chamado copiar. Isso. Entendi. Agora entra na data de hoje aí, outubro. Você está trabalhando numa outra camada diferente da camada principal, tá? Então, tudo que você fizer aí, pode ficar tranquilo que não vai dar problema nenhum, tá? Aí você vai selecionar os dois arcos e o de baixo. E você vai apertar Command Shift O. Você vai juntar esses dois. Pô, não, fez duas vezes. Isso, agora foi. Beleza. Agora você vai naquela pontinha que sobrou ali, exatamente essa, mouse direito, abrir canto. O que eu fiz agora? Agora você consegue controlar o arco de cima separadamente do arco de baixo. Agora você vai pegar esses dois pontos que se formaram aí, vai trazer os dois um pouquinho para a esquerda. Isso. Agora, vou te dar uma dica também. Se você está fazendo as suas letras com mouse, tenta achar uma maneira de não fazer mais isso. Por quê? O mouse ele é muito impreciso, né? Então, como é que eu faço assim? Eu fico com a mão no teclado, basicamente, nos Command Alt aqui e na setinha, tá? Command Alt e o Shift quando eu quero ir de 10 em 10, né? De 10 vezes as unidades, tá? E o Control... não, desculpa, é Control Option, que eu fico com o dedo. E o Command eu acho que ele vai de 100 em 100, por isso que pulou tanto aí quando você mexeu, tá? O Control Option é muito legal aí. Ih, teu Glyphs caiu? Não, tá, cadê? Não. Voltou. Drama na nossa gravação. Não, Control Option, você vai chegar ele assim, vai dando uns toquinhos para a esquerda aí. Tá indo? Tá indo? Aí, garoto, foi. Tá indo aí. O que eu quero fazer aí? Eu quero tirar um pouco dessa massa escura que se forma quando você junta dois arcos
que tem a mesma espessura. A gente tem que tirar um pouco do peso visual disso aí, tá? Então, você vai chegando ele para a esquerda mesmo. Se pá, você vai chegar esses 2 pontos um pouquinho para cima. Por quê? A primeira pincelada é grande, ela vai afinando, e a segunda pincelada é grande, mas ela vem com toda a carga de tinta, vamos dizer assim. Então, a parte que ficaria fina é a parte do arco de cima. Então, a parte de cima tem que ser um pouquinho Um mais... pouquinho Essa mais parte tem que ser um fina. pouquinho mais fininha. Entendi. Isso, exatamente. Aí, ó, depois, olha, vai olhando. Agora exagera bem nisso, só para você ver na parte de baixo, no preview, o que está acontecendo. Ó, você afinou super a parte de baixo agora. Agora sobe com isso um pouco. Sobe com tudo isso um pouquinho. Agora, beleza, parou. Aí, aperta a tecla Tab no seu teclado. Vamos ver para onde ele vai. Pronto. Agora você vai apertar o Shift Tab. Isso. Essas duas teclas, Tab e Shift Tab, elas vão navegando pelos nós da tua letra, tá? Então, de novo, você vai apertar Shift Tab e Shift Tab para a gente chegar na alça, mais uma vez, na alça dessa parte. Beleza, agora você vai subir essa alça um pouco e levá-la um pouco para a direita. Porque a gente agora está tentando igualar o paralelo. Rapaz, esse negócio é muito doido. Sabe o que é? O teu control. O control. Ele está... abre as preferências. Cara, essa aqui é a dica do Glyphs para todo mundo que vai mudar a vida de vocês. Abre as preferências de teclado. Não do Glyphs, não. Preferências de teclado mesmo do Mac. Porque o control para a esquerda, ele diz que você está abrindo um novo workspace na Apple lá, é uma doideira. Então, vai no teu teclado. Ih, rapaz, eu tenho 10 minutos aqui. Upgrade. Pô, achei que eu pudesse fazer uma gravação com mais tempo aqui, mas enfim, a gente chega lá. Qualquer coisa eu mando em 2 versões aqui. Vamos ver o foco. É esse aqui, não é? Não, é o Mission Control. É esse aí. Tira todos esses teclados do Mission Control aí. O de baixo, de baixo. Esse aí, principalmente. Pronto. Aí resolveu. Show. Galera, rolou uma mágica. A gente mudou de papel aqui. Agora eu estou com o Glyphs aberto na minha tela para poder mostrar um pouquinho da história de como melhorar. A gente estava naquela letra B, certo? E aí eu vou aqui rapidamente aqui, ó. Vocês podem ver na minha tela aqui os atalhos que eu estou usando, enfim, para mexer. Acompanha comigo, tá? Então, esse B que estava assim, eu vou fazer uma cópia, vou juntar, que foi o que eu fiz lá com o Gabriel, né? E vou fazer o seguinte, abrir aqui, Open Corner, o meu está em inglês. Uma coisa, um cacuete que eu sempre tenho, que é o Command Shift R, que ele já acerta a ordem das curvas. Então, Command Shift R, gente, eu fico tocando nesse negócio, parece que eu tenho até uma toque, tá? E é um toque bom de ter, tanto esse quanto o quê? Quanto Command S, né? Para salvar o trabalho, para não perder. Mas o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso aqui, ó. Estou querendo igualar, e deixa eu só deixar o B aqui, que a gente consegue ver o resultado na tela aqui, tá? E é isso. Tem uma coisa importante aí, que você está desenhando sua letra na altura de uma minúscula, tá? Então, você deveria estar desenhando ela maior na tua caixa. Ela deveria ser desse tamanho aqui, ó, 700. Ou, enfim, depende do que você vai fazer com ela, tá? Eu ia construir daquela forma que eu te mostrei, que as caixas altas são iguais às caixas baixas, entendi. Só que ela passa para o ascendente, descendente, dependendo do... Perfeito. Então, você está fazendo as minúsculas da letra, né, com cara de maiúscula, a gente chama isso de versaletes, para depois construir as titulares de verdade. Entendi. Então, você está certíssimo.
Vamos seguir em frente, tá? Aí, algumas coisas aqui, tá? Para essa letra começar a ganhar corpo, assim. Olha que legal. Esse ponto, por mais que ele esteja quase paralelo aqui, agora ele parece que está mais para baixo, né? Ele criou meio que um joelho aqui, né? Então, eu vou tentar trazer ele para cima e modelar ele aqui para ele ficar mais paralelo. Assim como eu acho que essa parte aqui ficou um pouquinho oval demais, talvez, tá? E aí a gente pode mexer e misturar isso aqui para ele ficar. De novo, eu estou desenhando aqui com base na minha cabeça, tá? A tua referência pode ser outra, às vezes você quer isso mais oval, e tudo bem, entendeu? Cada um tem um jeito. E eu só estou tentando passar aqui o que eu enxergo que poderia ser como se fosse eu desenhando. Mas cada um desenha de um jeito e isso é importante. Mas isso é uma coisa que acontece, por exemplo, esse ponto ser um pouco mais alto do que esse, porque a gente aproximou toda essa parte mais para dentro para formar um valor de claro escuro aqui similar. Isso é uma coisa que é um dado, assim, é uma coisa real que acontece mesmo, tá? Assim como aqui a gente quer, de certa maneira, igualar, como se essa contraforma tenha um visual similar ao da contraforma de trás, tá? E aí, o quanto que isso vai, eu já não sei, talvez a gente tenha que trazer isso mais para cá. Isso aqui é uma escultura mesmo, cara. Você fica aqui horas e horas tentando entender. Outra coisa que a gente nota é assim, qual é a medida, né, dessa haste aqui, certo? Então, aqui tem 75 unidades. Se aqui tiver 75 ou similar, a tendência é que essa parte pareça mais fina do que essa parte, tá? Então, as horizontais parecem mais pesadas do que as verticais quando elas têm a mesma medida. Como é que a gente compensa isso? Trazendo elas um pouquinho mais para cá, tá? Quanto? Só teu olho vai dizer e depende do tamanho que você quer usar. Como uma letra para rótulo, você pode considerar que é uma letra display, né? Que é uma letra que vai ser usada acima de, sei lá, 24, 30 pontos. Tá? Então, mais ou menos nesse tamanho, você olha e fala, putz, legal, foi o suficiente ou não, tá? Porque senão você começa a gerar muito contraste aqui ou ela vai ficando contraste invertido, tá? Então, aí você olha para aí. Outra coisa que acontece quando a gente constrói a letra com múltiplos elementos, que é o jeito mais simples de começar, e eu falo isso direto para a galera que trabalha comigo, é assim, pô, começa assim porque você vai ter velocidade, vai conseguir. Só que chega uma hora que você vai ter que explodir isso aqui. Por quê? Tem uma hora que talvez você tenha que trazer esse ponto para trás e aí, ó, isso aqui já te ferrou legal, sabe? Ou você desenharia assim, né? Adiciona um ponto aqui, joga para cá, e aí você tem essa flexibilidade, né? Ou você simplesmente aceita que agora você tem vários elementos e aí você só abre os cantos aqui, né? Junta isso aqui, se for necessário, que aí você já cria formas de você desenhar que independem. Isso aqui faz com que você consiga mexer, né? Toda essa haste que eu não estou conseguindo selecionar, não sei porquê, independentemente da outra haste e assim por diante. Beleza? Beleza. Tá fazendo sentido ou estou falando rápido demais? Não, tá fazendo sentido. Show. E aí agora é uma questão mesmo de massagear essa letra para ela ficar funcionar. Óbvio que, poxa, a gente sempre procura olhar para outras letras dentro do teu conjunto, né? Que a gente não está desenhando um B isolado de um contexto, certo? A gente está desenhando, sei lá, a gente cachaça, sei lá, brochinha. Sempre tem um nome meio doideira, assim. Então, a gente bota um nome aqui e vai. Vou jogar a letra S, porque você me falou que é um dos teus calcanhares de Aquiles, tá? E vou jogar a letra R aqui junto, porque eu estou vendo que ela pode melhorar. A tua letra R está com um problema que é o seguinte. É como se você tivesse pegado essa parte do B, né? Que estava separada no nosso primeiro desenho, e tivesse simplesmente crescido ela, mas com a mesma proporção, né? Isso aqui pareceu que ficou um pouco flat. Como é que eu tiro isso? Eu vou
juntar essas duas, tá? Momentaneamente aqui, vou juntar essas duas hastes. Vou fazer o mesmo que eu fiz ali. E agora, ó, essa parte aqui eu vou trazer mais para trás. Olha como é que ela vai ficando um pouquinho mais circular, que era o que a gente queria. A gente quer um visual meio Art Deco, meio como régua e compasso, né? Como se o ilustrador tivesse pegado as ferramentas que ele tem disponível para fazer. Tá? Então, sairia mais ou menos assim. Isso aqui teria que ser mais para dentro. Essa cabeça do R iria mais. Deixa eu só dar um espaço aqui para a gente ver o R mais solto. E eu vou jogar um outro R aqui, que é um jeito muito bom de desenhar também, porque você vê o R acontecendo em tempo real. Certo? Um problema que acabou tendo essa letra é que, como ela tem um lado hastes muito grossos e outro lado hastes muito finas, o espacejamento às vezes fica mais difícil de fazer, porque fica pesado de um lado e o outro lado fica fino, dependendo da letra que você está usando. Sim, entendi. Vamos tentar resolver isso também, tá? Eu estou aqui que a gente vai ter que ter uma unidade um pouco maior aqui no R, não pode ser 65, eu vou definir aqui como 80, só por enquanto, tá? Porque eu nem sei se 80 vai ser a resolução dos nossos problemas para as partes circulares, tá? Depois a gente... Isso é um negócio completamente circular, assim. Você faz, olha, daqui a pouco você olha de novo, você vê que, pô, dá para melhorar, tá? É bem assim, acontece, tá? O teu S. Primeiro problema do S aqui nesse momento é que eu te falei, né? Que se a gente jogar um H atrás, eu vou fazer o seguinte, então, adicionar um componente, eu fui Command B para ir no background dessa camada, Command Shift C para adicionar um componente, aí teclei a letra H e joguei ela aqui. Você vê que o S, ele está verticalmente, ele está colado na base do H, e em cima ele está tipo, muito grande. Então, está faltando a mesma compensação ótica que você fez no O, tem que ser a do S, ou muito próximo. Eu acho que ele perdeu no arquivo, na verdade. Pode ser. Pode ser. Isso acontece também. Então, assim, vamos supor aqui, ó, menos 15, né? Que o S foi. Aqui ele está indo para menos 19. Então, eu vou chegar sempre usando, gente, o Command, o Control e o Option, porque ele ajuda a manter o rolê proporcional, tá? Então, aqui, ó, estava menos 19, foi para menos 15, beleza. O topo aqui estava 515, vamos ver se está aqui, 513. Eu vou aumentar isso aqui um pouquinho, pronto. O S, cara, o que eu estou vendo no seu S, tá? Essa parte aqui, duas coisas. Essa parte aqui parece estar menor do que essa, então isso desequilibra e faz com que o S fique mais pesado na parte de cima. Isso pode ser uma característica da letra, e se for, ótimo. Ou isso pode ser um erro, e aí a gente tem que consertar. E outra coisa é a curvatura dessa contraforma aqui, que aqui está meio como se fosse um círculo... Ai, gente, sempre o nosso querido Zoom aqui atrapalhando. Show, menino. Ai, sai, meu filho. Não sei, hide floating meeting controls. Obrigado, meu filho. Ótimo. Não quero você aqui, não. Mas o que eu ia fazer? É um círculo aqui, peraí. Essa parte aqui, ela parece estar mais assim, enquanto que essa outra aqui parece que está mais vertical, tá vendo? Ela tem uma diferença aqui de como se fosse de orientação mesmo, né? Ou a gente desce com isso aqui, né? E desce com isso aqui, para a gente tentar chegar nessa orientação mais ou menos parecida, né? E aí, talvez a gente tenha que fazer isso aqui. Eu falo para a galera que toda vez que eu pego no arquivo de glyphs dos outros, eu só faço besteira, porque assim, precisa de tanto tempo, né, para fazer um negócio ficar direitinho, que tudo que eu posso fazer aqui é meio que cagar a fonte dos outros. Mas assim, a outra coisa que aconteceu aqui que eu estou vendo, ó, isso aqui é típico de quem está desenhando letra no Illustrator, tá, Gabriel? Que é esse ponto que fica grudado aqui, ó.
a gente tem que fazer com que as duas alças controlem a curva, tá? Então, eu tento sempre manter as alças equilibradas aqui, tá? E outra, existe uma relação, a gente tenta achar uma relação meio, sei lá, esotérica aqui entre as alças né, que são paralelas, tá? Então, eu tento achar uma relação. Tem um cara de cara, esqueci o nome dele, mas ele tem um blog chamado Letritas, que é fantástico, e ele fez uma teoria uma vez que era muito boa, que assim, a gente está jogando a partir de um centro imaginário aqui, certo? Isso aqui há controvérsias em relação ao que eu vou te mostrar, tá? Mas supondo que a gente tenha um centro aqui, né, que seja o centro desse quase círculo que se forma aqui, se a gente traçar uma paralela, né, ou raios a partir daqui, a gente vai achar as respostas para os nossos negócios. Vamos supor que o centro, assumindo que a gente tem uma paralela aqui, seja isso aqui, tá? E aí que eu acho que essa teoria é um pouquinho falha, porque ela não comporta exatamente todos os cantos, tá? Mas vamos supor que o centro seja isso aqui, né? Tá. A gente poderia usar isso aqui como guia para a gente definir as nossas alças, tá? Assim como isso. E quando eu vi isso aqui, a minha cabeça explodiu de um jeito que eu nunca tinha visto antes, tá? Mas, de novo, é uma métrica, é uma grade que você fez aí, mas não significa que é verdadeira, tá? Porque vai ter momentos em que você vai ter que fugir um pouco disso. Mas olha só, é praticamente, assim, é bem legal o quanto que isso pode nos orientar de alguma forma, né? Só que assim... Dá para usar como ponto de partida, né? Isso, é um ponto de partida. Mas aí, por exemplo, aqui já ficou meio quadradão. Então, significa que, de repente, nosso ponto central não está aqui, né? Mas, de repente, ele está mais para cá. E isso faz com que tudo mude um pouco, sacou? E, assim, então, é uma forma de enxergar e é uma forma boa de explicar por que essas duas alças elas têm um determinado paralelismo, né? E por que essas outras alças também têm um papel importante no desenho dessas curvas, mas não pode ser o nosso... Né? Tipo, a gente não pode ficar confiando 100% nessa história, tá? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, você pode simplesmente puxar. Esse aqui está verdinho. Quando está verdinho, não dá para puxar, assim, mas aqui dá para puxar. E eu vou só equilibrar isso aqui. Agora, aquela coisa assim, vocês me vêm puxando essas alças e parece que está, né? Tipo, isso aqui tem a ver com horas de trabalho no Blitz também, né? Já entendendo mais ou menos como é que funciona a parada. Aí, eu vou puxar isso aqui um pouco para fora. E esse estilo de desenho aqui também tem muito a ver com tipos de madeira, que, por sua vez, tem muito a ver com a época dos bordes que você sugeriu ali nas suas referências da cachaça, tá? Então, de repente, tem coisa aí... Eu tenho um livro de um cara chamado Rob Roy Kelly, American Wood Type de tal ano a tal ano. E ali tem um monte de referência legal, fontes que são oriundas dessa pesquisa, tipo Knockout, da Hoffler, Maple, que é da Process Type Foundry, umas fontes bem legais que têm origem de tipos de madeira, e é muito do que eu vejo aqui nessa fonte, tá? E aí o S ele vai... Deixa eu só apagar meu fundo ali, que ele estava mais atrapalhando. Se quiser, eu também posso, com Command Shift M, eu posso apagar as métricas, né? Desativar e ativar as métricas, que ajuda também, tá? E aí eu vou reequilibrando isso aqui. De novo, eu mexo algumas vezes no mouse para ir para o teclado, né? Para selecionar algumas coisas e tal, mas em geral eu estou sempre aqui navegando Tab, Command Alt Tab, ou Shift Tab para eu ir nas alças direitinho. Outra fonte que me lembrou essa fonte aqui, que não tem nada a ver em termos de conceito, mas que também, de novo, tem uma origem aí, são as fontes do Trace Seals, da Vocal Type, que ele fez umas fontes baseadas em tipos de em cartazes de protesto do Martin Luther King, né, pelos direitos e igualdade racial, e as fontes elas têm origem nesse estilo de letra também.
E é um trabalho muito bem feito e muito relevante que ele fez, que vale a pena dar uma olhada também. Aqui eu vou só ver se não precisa igualar um pouco mais as hastes. Tem sempre uma relação assim, né? Esse tamanho é um pouco diferente desse tamanho de segmento, porque aqui você vai transicionar ele de uma coisa que está vindo quase circular para uma espinha do S, né? Então, tem uma relação interessante aqui. Isso aqui tem que ficar no meio, mas, ao mesmo tempo, tem que ficar equilibrado com essa outra parte. Tem toda uma ciência Então, eu tive um maluca. pouco de dificuldade de achar também a curva perfeita do S, assim, porque para ela não ficar nem muito quadrada e nem muito redondo também. Tá, entendi. Por exemplo, você pode fazer, como é que chama? Tentativas, né? Você pode exagerar. Você pode exagerar bastante. E aí eu fiz uma cópia só para a gente ver como é que fica ela bem exageradona, certo? Que você poderia gerar um desenho um pouco mais grotesco, assim. E aí, isso, de novo, quando você decide uma coisa, isso muda tudo no como você vai desenhar a letra, né? Se você vai trazer uma espinha um pouco mais reta, né? Isso muda a personalidade da letra totalmente, sacou? Uhum. E, de novo, aqui eu estou fazendo o que eu prometi, que é deixar ela mais feia do que estava. Sacou? Mas, de novo, é a possibilidade que você tem de mexer na estrutura da letra e dar uma personalidade diferente para ela. Não acho que seja essa para o teu desenho, aquela é melhor, mas mesmo aqui você pode fazer umas tentativas, né? E no Illustrator é bem legal, porque você pode pegar isso, pegar dois extremos que você tenha e fazer um blend entre os dois e selecionar aquele que você gostou mais, tá? Então, daria para Nossa, é muito fazer. legal. Isso é um jeito muito bom de estruturar isso, tá? E aqui eu acho que está mais próximo, tá vendo? Ó, você consegue ver que o equilíbrio está mais no topo do que no fundo, né? Eventualmente você pode jogar. Essa relação está um pouco mais harmônica, né? Você está vendo, é quase que a mesma forma de círculo. Não é um círculo perfeito, mas é mais para ovalzinho aqui. E esse aqui tem um oval um pouco maior, né? Que ajuda a... De novo, aqui ninguém está seguindo a oval aqui perfeitamente, não. É só... Mas ela já dá uma demonstração de que a parte de dentro da de cima está menor do que a parte de dentro da de baixo, e isso já significa que ela está mais equilibrada. É como se a base tivesse mais sustentada, certo? Só para E na construção do desenho, por exemplo, eu fiz o S, ele está reto, a terminação dele, e no C ele está meio diagonal. Eu não sei se eu deveria repetir. Cara, deveria repetir sim. Por quê? Porque essas terminações, elas fazem parte do que define a personalidade da letra, né? Nesse sentido, ou você decide o quanto antes, se você quer ela diagonal ou se você quer ela reta, certo? Para esse tipo de desenho da cachaça, eu chutaria que alguém mais inocente em relação à letra iria fazer a terminação flat, reta, certo? Mas isso aí tem relação com o que você deseja para a tua letra, tá? E, de novo, isso traz uma personalidade distinta para a tua letra, tá? Vou só mostrar um jeito que é legal de construir o S a partir de uma letra C, porque, sei lá, muita gente tenta começar o S do zero, né? Mas não é assim. Você pode partir de um C, cortar essa parte e inverter, e aí você já ter um começo aqui, né? Tipo, isso aqui eu vou só com Alt clicar nesse segmento, eu venho aqui e jogo ele aqui e faço o mesmo com esse de baixo, que está meio presão ali para mim, e aí eu posso vir aqui, ó, metade do teu caminho está andado,
E aí depois é só fazer a tal da massagem que eu sugeri lá, que aí sim é onde a cobra fuma de verdade, né? E aí, enfim, você chegaria no teu S de outra maneira também, tá? Essa aqui é a última versão. Sayane, só para ficar claro aqui depois quando eu devolver o arquivo para você. E aí, beleza. Essa terminação, sim, você vai ter que definir. E ela vai estar em outras letras. No G, né? No J. No G, J. Exatamente. Como você vai definir isso, tá? Embaixo tem mais um S, um C que eu estava tentando desenhar antes de definir isso. Aí, ó, tá vendo? Que tão interessantes, mas tem outra vibe aqui, né? Você faz essa coisa mais diagonal aqui. E aí eu acho que talvez não seja o caso. Mas, assim, tá indo. Nessa aqui, esse J, certamente ele teria essa parte aqui, talvez mais fina, assim. E aí eu não sei, talvez ele tenha que ser um pouco mais aberto. E aí depende um pouco do H, né? Tipo, ele seria um pouquinho mais... Aqui a gente pode calibrar bem, quase geométrico mesmo, né? E, de novo, aqui, pelo fato dela estar equilibrando duas coisas que são... Ela está um pouquinho menos circular do que, por exemplo, talvez o teu U, tá vendo? Mas, pela minha experiência, mesmo a letra U, ela não é tão circular embaixo, assim. Então, não sei se você segue ela um pouco mais circular ou se você começa a dar umas compensadinhas, sabe? Isso pode ser legal, mas depende um pouco das tuas referências também. Sobre espacejamento, Gabriel, vou fazer rapidinho. Última coisa da nossa revisão de hoje, tá, cara? Que eu acho que isso vai te ajudar bastante. Como é que eu faço? Eu coloco 2 letras H. Nesse começo, são 3 letras H e 5 letras H, só para eu ter uma noção de ritmo, tá? Sabendo que... Agora eu vou voltar com as métricas aqui. Idealmente, o teu H numa letra sans, que não tem contraste, né? Que tem algum contraste, mas, enfim, ela é bem assim, certinha, reta. Idealmente, você estaria com esse H exatamente no meio da tua caixa de letras, tá? Então, se aqui você tem 82 e 32, né, eu vou tentar chegar na metade disso, exatamente no meio termo, só para a gente chegar lá. Então, 57, 57. No Glyphs, tem um jeito muito fácil de você dizer que um lado tem que ser igual ao outro, igual ao oposto dele, que é chegar aqui nas métricas e igual a barrinha vertical, que geralmente está embaixo do delete no Mac, tá? E aí ele vai manter isso aqui sempre no meio, tá? Se eu aumentar essa relação, ele me dá esse alertinha vermelho, e aí se eu clicar naquela rodinha, ele funciona para mim, tá? Eu vou botar aqui 55, só para a gente ter algum tipo de arredondamento aqui, ou então eu vou ajustando para achar o meu ritmo desse H, certo? Em seguida, eu faço a mesma coisa com a letra O, que é a segunda letra de controle. Essa, ela tem, no teu desenho, ela tem o perfil totalmente reto, vertical, mas essa curva pode fazer com que ela tenha que ser um pouquinho mais estreita, menos respirada do que o O. Vamos ver. Então, primeira coisa, vou centralizar, e aí centralizou 50, 50. Vou ver se o ritmo está mais ou menos similar, e aí eu acho que não. Você concorda comigo que esse O parece estar um pouco mais espacejado do que o H? Sim. Tem mais respiro nele, né? Então, eu vou, de novo, vou igualar a métrica aqui, e agora eu vou só trazendo para trás aqui. Ó. Como é que eu trago para trás? Eu seleciono a ferramenta de texto, o T, e aí chego até a minha letra, e com Ctrl, que é aquela coisa que a gente tirou o atalho, o Ctrl seta para a esquerda, eu vou tirando um pouquinho de coisa. Lembrando que a outra vai ter que vir junto. Então, eu tirei metade do espacejamento e
ativei a outra metade quando atualizei aqui a métrica, tá? Agora, me parece que está mais próximo, tá? Ou talvez ele esteja um pouquinho respirar, agora estreito, né? Tá? Então, vou aqui, pá. Vou deixar 45 aqui. E talvez isso esteja bom. De novo, você vai avançar nisso muito depois, mas isso aqui já é um bom parâmetro, tá? Então, agora você tem H, H, O, O, H, H, ou um H entre um O entre 4 Hs e um H entre... E aí eu consigo aqui ir ajustando e vendo se está mais ou menos. De repente, aqui ainda precisa ser um pouco menos. E aí, ó, começou a ganhar contornos de que está feito, tá? O próximo passo disso é você conseguir, a partir do H, você tem já um valor aqui, 48, que deveria ser 50, vou deixar 50 aqui só para a gente deixar redondo, e aqui 40, tá? Agora eu sei que C, G vão ter o mesmo valor de O. Então, que você já fez aqui lindamente, ó, já está aqui o mesmo valor do O, pronto, resolvido, tá? O lado direito de C e G não necessariamente é o mesmo lado direito do O. Por quê? Porque aí aqui a gente abriu, né? Abriu um buraco aqui, adicionou um outro elemento aqui, o C abriu um buraco e ficou mais vazio, então isso pode variar um pouco. Então, geralmente eu deixo isso aqui aberto, não atrelado a uma outra forma. Mas se você quiser, nesse começo, para ter um espaçamento geral meio básico, você poderia sim fazer o que você fez no G, que é simplesmente dizer que o lado direito do C é o O. Mas, de novo, você vai ver que no final das contas você vai ter que mudar isso aqui, como claramente já dá para ver aqui que não é, tá? E você pode fazer conta matemática aqui também, Gabriel. Você pode fazer é igual a O vezes 0,5, ou então dividido por 5, ou dividido por 2, ou dividido, né? Eu faço vezes ponto alguma coisa porque eu consigo saber, 25, né? 1/4, eu boto aqui, ponto 25, ponto 25, não pode ser vírgula. E aí ele me dá o valor que é 10 aqui já, né? Que era o valor que você tinha. Então, às vezes, você começa no olho e depois você faz a matemática se você tiver múltiplas camadas e múltiplas matrizes. Isso ajuda também porque você consegue ter uma razão entre uma e outra, desde que, oticamente, ela esteja funcionando também, tá? Beleza, aí você tem todos os lados esquerdos de H, lado direito de J. Essa aqui vai ser completamente diferente, porque ela tem o M, né? O M é arqueado, tá? Então, o teu espaçamento ele começa a ganhar vida a partir daqui. Eu tento fazer assim, ó. No Glyphs tem um jeito muito legal, que é você adiciona 2 letras ou 4 letras H, e aqui no meio, você vem no Glyphs e adiciona um placeholder, que é essa aqui, ó. Add placeholder. Se você quiser ir pelo atalho, é Command, Shift, Alt, P. Command, Option, Shift, P. São essas 3 paradas aqui que você pode dar um pause no teu vídeo depois e adicionar. Ela vai aparecer como um H aqui, porque tem uma letra H selecionada, mas a partir do momento que eu adicione outras, ó, A, B, C, e volte para trás, ó, ela me dá a letra certa, tá? Então, aqui eu só vou fazer aquilo que a gente tinha falado. A sua haste estava um pouquinho inclinada e ela parece um pouquinho pesada aqui. Talvez você possa diminuir um pouco. Eu acho que tem uma fonte, cara, que é da Budweiser, da nova identidade da Budweiser, que tem alguma pegada assim que acho que vale a pena olhar depois. Não sei se é uma parte da lata. Eu estava pensando em criar alguns glifos a mais, por exemplo, o M, eu tenho o M com 2 tipos de contraforma, porque como as letras que eram usadas no rótulo de cachaça, nem sempre elas repetiam a mesma contraforma, o mesmo ângulo. Às vezes tinha uma letra que era diferente do resto, para a pessoa ter a possibilidade de criar um glifo ali, fazer uma alteração e ter uma opção com a melhor leitura. Beleza. Isso é interessante, sim. Eu acho que é válido.
eu acho que a intenção nesses rótulos, por mais que ela tenha sido feita à mão, por exemplo, aquela da Tatuzinho, ela é do jeito que é, porque ela é feita à mão para arquear, né? Então, o desenho é muito único, é lettering ali, sabe? Eu acho que, no sentido da fonte, eu não sei se ele, o ilustrador daquele rótulo teria intencionado em fazer uma letra igual, diferente da outra, né? É natural porque a letra vem, né, por todas as minúcias de quando você faz alguma coisa na mão e quando você imprime em litografia, aí tem, né, o espalhamento da tinta, enfim, tem várias coisas aí que podem afetar o olhar dessa história, tá? Mas sim, você pode desenhar diferentes versões da letra. Você poderia ter um M que não tem arqueamento, ele é um reto, o outro é arqueado. Isso é mais uma ferramenta que o usuário da fonte vai ter para fazer isso acontecer. Por hora, a melhor coisa para fazer é foca em um desenho muito bem feito de cada letra e aí depois você vai acrescentando novas formas depois, tá? E aí eu acho que vai rolar. Isso assim, eu sou totalmente culpado disso, tá, Gabriel? Quando eu comecei a desenhar a letra, eu queria desenhar um alfabeto mega completo, que tivesse todas as possibilidades que o designer poderia fazer. Primeiro, porque eu queria aprender a fazer tudo aquilo. Segundo, porque eu sentia a necessidade de usar tudo aquilo que eu estava me propondo a fazer. E, ao longo do tempo, eu fui ficando um pouquinho mais cético em relação a isso e entendi que, cara, se eu fizesse um desenho muito legal, com poucos caracteres, que fosse básico o suficiente para que todo mundo pudesse usar, e depois, se eu sentisse que alguém sentiu a necessidade dessas novas coisas, eu acrescentaria isso na fonte. É uma forma que eu tenho de certa maneira, fazer o mínimo trabalho necessário para ter uma baita fonte, mas e também me desafiar a me limitar ao máximo para fazer aquele desenho funcionar. Então, a Salceiro, que é a fonte mais recente que eu lancei, ela tem muito disso. Assim, ela tenta ser tudo que ela quer ser no limite de caracteres mais básico possível, para depois a gente, se precisar, expandir em pesos, estilos, etc. Tá? Então, de novo, não estou te dando uma sugestão, é só passando um pouquinho de experiência e vendo se, para você filtrar, o que funciona melhor para você. De todas as maneiras, o cerne da questão é fazer os caracteres que são o coração da fonte funcionarem muito bem nesse primeiro momento, para depois você começar a pensar nas outras coisas, tá? E aí, vamos lá, espacejar esse A. Agora, o A, eu simplesmente olho ele entre duas letras Hs e vou colocando ele aqui, tá? E eu posso fazer a mesma coisa com a letra O. Eu posso gerar dois Os, faço lá de novo o nosso placeholder, e aí volto na minha letra A e julgo ele em relação ao A. Seja ele precisando um pouquinho menos de lado aqui, então ficou 13 e 13 por enquanto. Talvez possa ser um pouquinho mais, não sei se 20, 20. Talvez, sabendo que depois, no final da história, eu talvez tenha que ter algum kerning entre o O e o A, tá? Porque essas são letras que representam alguns probleminhas aqui. Mas, nesse momento, eu estou querendo que ela fique o mais perfeito possível, sem kerning, sem nenhum tipo de problema, tá? Se você tiver que apresentar isso na escola depois, nesse começo, você pega, bota no Illustrator e ajusta na mão, sacou? Faz o kerning na mão, faz tudo na mão por enquanto, para depois você entrar com kerning. Se você kernear muito cedo, você vai ter um problema para espacejar ela depois, tá? Então, só fica atento a isso, porque a gente tende a kernear cedo demais, antes da gente resolver o espacejamento, tá? B é igual a H, aqui, aí já não sei, pode ser 10, tá mais ou menos ok. C, O, e o outro daquele jeito que a gente fez. D vai ser igual a H, e aqui pode ser que seja igual a B, mas eu acho que é um pouquinho mais, então eu vou tirar essa métrica e vou aumentar um pouquinho aqui. E agora é mais ou menos isso aqui. Aí depois tem toda a questão de desenho aí que você vai resolver, mas é isso. E aí você vai de letra em letra resolvendo. Ó, por isso que eu disse que para você que o E está largo. Olha só como é que ele fica entre dois Es e olha só como é que ele vai começar a ganhar consistência
no momento que você tirar um pouquinho da... Aqui deveria ser igual. Tem todo um jeitinho aqui para... Tá? E aí você vai fazendo essa construção. Talvez aqui você possa deixar ele um pouquinho mais próximo do todo. Uma letra F, é bem legal ver a letra F junto de uma letra E. E aí você já fez uma coisa legal, que foi trazer essa haste mais para baixo, né? Isso é uma dica clássica de quem está desenhando letra também. Porque, como não tem o pé, o F gera um vazio maior aqui. Então, a gente desce essa haste um pouquinho. E aí é isso, cara. O resto é ir tocando o barco, assim. Eu acho que primeiro, a tua referência, a tua pesquisa está muito legal. Tem vários outros estilos possíveis para derivar disso depois, de tal maneira que você até poderia fazer uma suíte de fontes, né? Seria um negócio bem útil, assim. É uma tendência atual você ver a galera entregando não um pacote de pesos, mas um pacote de estilos, uma paleta tipográfica que você consegue fazer diversos trabalhos a partir daquela paleta. Então, uma serifada com contraste, né? Tem alguns estilos aí que são estilos que funcionaram para os rótulos da cachaça, que eu acho que você poderia eventualmente olhar para o teu futuro trabalho. Show? Beleza. Show. Gostei muito das dicas. Já estou doido para começar a aplicar. Boa. E trabalhar na fonte. Cara, muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado por você ter trazido essa pesquisa tão legal. Existe um universo gigante de rótulos de cachaça. Eu amei esse Anaracan aqui com esse A, que está incrível, né? Super tipográfico, super rico, super brasileiro, né? Mais do que tudo. Tem muito da história. Quando a gente fez o projeto da Granado, né? A gente teve um pouquinho desse sabor de navegar na história. Tem muito, cara, de clichês perigosos, né? De coisas que eram feitas numa época em que a gente tinha muito mais preconceito, a gente tinha muito mais... Tem um lado todo obscuro dessa história toda, mas eu aprendi muito hoje nessa história de que a cachaça, o rótulo de cachaça é como se fosse um jornal e um reflexo do tempo. Assim, achei isso muito bacana, cara. Então, obrigado por isso aí. Eu acho legal também porque, às vezes, quando eu estou trabalhando, eu fico um pouco frustrado com a falta de referências brasileiras, uma tipografia que venha de uma referência brasileira. E por isso que eu quis produzir algo que fosse brasileiro. Cara. Total. Dá uma olhada, dá um zoom nesse Guariba ali, nas letras, onde está escrito engarrafador, engenho de Vitória de Santo Antão. Santo Antão ali, aquele STO com risco embaixo, isso é uma característica que você pode trazer para a tua fonte, fazer uma ligadura de santo, santa, algumas coisas que são clássicas do desenho aí de rótulo de cachaça, que podem ficar muito interessantes. Olha a fração aqui, até 20,5 gramas. Essa fração que meio que pula da letra, né? Tem muitas coisas legais aí, cara. O número, né? N com o O e a traço embaixo, isso é super brasileiro, né? O português é uma das poucas letras que tem esse tracinho embaixo do O para número. Então, são coisas que a gente pode pegar e capturar, né? Pro projeto. Então, eu acho muito legal que até algumas letras foram desenhadas como para usar acentuação, porque algumas letras são só adaptadas, né? Algumas são desenhadas só para o inglês, depois são adaptadas. Uhum. Exatamente. O acento de Antão aí, por exemplo, que parece ser uma letra feita à mão, né? Desenhada e não tipografia real, essa é interessante. Né? Então, acho que, cara, é isso. Assim, repara no produto extra ali, né? Como o R é mais longo do que a letra A, por exemplo, tem umas proporções ali bem interessantes que, às vezes, escapolem do que seria o tradicional, né? E é bacana também.
Por outro lado, você Sim. vê ali meio que não, eu acho que não é a Futura ali, mas é uma coisa meio Sans, né? Tipo, no Proibida por Lei ali na esquerda e tal, que são fontes que deveriam estar disponíveis ali na gráfica para desenhar o rótulo e tal. Mas é isso, Gabriel. Cara, brigadíssimo. A gente tem que encerrar agora para não deixar o episódio tão longo, mas, cara, foi muito rico. Acho que foi muito legal ver a tua pesquisa. E eu tô super... essa fonte, se eu não me engano, aí é a Cabel. Vou chutar, que é do Rudolf Koch. E aí, pelo número ali, o 2, o 5, dá para ver que é a Cabel. Piracicaba também, com esse A bem com as proporções caligráficas. Depois a gente entra numa história aí. Mas, cara, brigadíssimo. Fala. Eu ia falar só com curiosidade para conseguir achar a data do rótulo. Eu pegava pelo o telefone e da onde era o rótulo e procurava quantos dígitos tinham na época. E eu conseguia achar a data do rótulo. E esse é de quando? Não vou lembrar todos os rótulos de cabeça, mas eu tenho um arquivinho escrito com a rótulo e com a data pelo número de telefone e o local. Porque, tipo, São Paulo até a década de 60 eram 5 dígitos. E eu sabia que até se tivesse mais dígitos já tinha passado. Animal. Muito legal, cara. Muito legal. Depois, compartilha com a gente mais coisa e aí a gente troca uma ideia mais no futuro para ver como é que saiu esse projeto. Estou bem curioso. Obrigado demais aí, Gabriel. Parabéns pelo trabalho, cara. Tudo de bom. E esse foi mais um TypeScript Crew, número 18, Gabriel Pang, cachaça. Eu tenho certeza que os gringos vão adorar ver esse episódio também. Vai ser bom demais. Valeu. Tamo junto, meu querido. Bom final de semana para você. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.